Sejam bem-vindos, anjinhos do nosso canal. Iremos agora continuar nosso estudo sobre os anjos, os seres alados que fascinam a humanidade desde a sua existência conhecida. Como vimos na primeira parte do nosso estudo, se você não viu, recomendo que dê uma olhada. Os anjos são divididos em 3 classes de poder. Comparando com o anime, seria como um Super Saiyajin 3, um 4 e um Deus. Comparando com Cavaleiros do Zodíaco, seria Ouro, Prata e Bronze. No último vídeo conhecemos os de Ouros, o Saiyajin Deus. Os 3 tipos de anjos pertencentes a essa classe são os serafins, tronos e querubins. Iremos agora conhecer os de segunda classe, menos poderosos que os anteriores. Essa classe é composta por 3 tipos de anjo como a primeira. Eles são os dominações, potências e virtudes. Vamos conhecer bem cada um deles. Dominações são considerados de qualidade dominante. Esse nome vem do exército evangélico, porque eles são submissos, são obedientes a esse tipo de anjo. Eles fazem cumprir a vontade do Senhor em todos os seres celestiais. Eles só vão às missões mais importantes. Aspiram à verdadeira soberania. Despertam no homem a força para vencer o inimigo interior. O príncipe desta categoria chama-se Uriel, que auxilia nas emergências e processos de todas as naturezas. É o príncipe da profecia e da inspiração. Traz ideias, transformações para concretizar as metas das pessoas fracas e desanimadas. Eles trazem como símbolo o cetro e a espada. Representam a autoridade e o poder divino sobre toda a criação. A Igreja Católica substituiu o cetro por uma cruz. Estaria isso certo? Será que a cruz é santa como dizem os católicos? Ou os evangélicos estão corretos nessa afirmação que isso é pecado? Vamos ver isso rapidamente. Os evangélicos se baseiam em algumas passagens bíblicas para condenar a santidade da cruz. Entre elas, a mais usada será a que eu vou narrar agora, e ela não condena apenas a cruz, como também as imagens de santos e a devoção católica a eles. Não faça para você imagem esculpida, nem representação de algo que há nos céus, em cima ou na terra, embaixo ou nas águas, abaixo da terra. Não se curve diante dela nem a sirva. Porém, também os católicos se defendem. Eles dizem que o uso da cruz não é uma adoração a ela, mas sim ao sacrifício que Jesus fez por nós em cima dela. Por isso, quando alguém é possuído por um demônio, o exorcista mostra a imagem da cruz, para que ele tema, não a cruz em si, mas mostrar a ele que nossos pecados foram pagos em cima dela. Portanto, o diabo não tem direito de condenar aquela alma. Eles também apontam textos bíblicos para apoiar suas teorias. Mateus 16:24. Em seguida, Jesus disse a seus discípulos: se alguém quiser vir comigo, renuncie-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Coríntios 1:17. Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho. Isso sem recorrer à habilidade da arte oratória, para que não se desvirtue a cruz de Cristo. Coríntios 1:18. A linguagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para os que foram salvos, para nós é uma força divina. Já sobre os santos, a Igreja Católica alega que não manda os fiéis adorar as imagens, mas sim seguir os exemplos dados por eles, e apresenta assim pessoas reais, que existiram há pouco tempo, e conseguiram fazer a vontade de Deus. Não são usados como um meio de salvação, mas sim como um meio de incentivo à fé. Bom, dizer quem está certo e quem está errado é difícil, exigiria muita pesquisa. Se formos nos aprofundar, vai consumir o vídeo todo. É melhor pararmos por aqui e passarmos para o segundo tipo de anjo, pertencente a esta segunda classe. Esses anjos se chamam potências. Têm o grande objetivo de proteger todos os seres humanos do poder maligno e destrutivo do demônio. São responsáveis pela ordem pelos 4 elementos: água, terra, fogo e ar. Quando invocados, interferem contra todas as tentações. O príncipe desta categoria chama-se Camael, que interfere nas relações interpessoais e disciplinadoras. É o príncipe encarregado de receber as influências de Deus para transmiti-las aos anjos dessa categoria. Existe uma prece atribuída a esse tipo de anjo, mas especificamente o anjo pertencente a esse grupo, Menadel. Ajude-me a fazer a voz do meu eu chegar ao meu entendimento. Ajude-me a compreender a língua estranha das regiões divinas. Dê-me força para quebrar minhas ligações com os maus hábitos e ser a base de um novo universo. Inspire-me a dizer a palavra certa, a fazer o gosto adequado e a compreender a voz que chama no céu e as mãos que trabalham na terra. Ajude-me a encontrar o espaço adequado às novas criações. Serei o construtor da sua obra e o edificador do novo Éden. Esse anjo é descrito com um par de asas e uma espada flamejante.
O último tipo de anjo, que compõe a segunda classe de poder, é chamado de virtudes. São representados pelo reino mineral e pelas leis que regem a criação. São considerados orientadores das pessoas, de acordo com a vontade divina. Traduzem o desejo de Deus e oferecem ao homem discernimento. Eles têm o poder de acalmar a fúria da natureza, como tempestades, maremotos e terremotos. Trabalham com milagres. O príncipe desta categoria chama-se Rafael, que é o auxiliador dos trabalhos de cura. Ele é a medicina de Deus. Será ele quem conduzirá a nova geração para o ano 2000 e deverá remediar os males da humanidade. Deve ser invocado contra os inimigos da religião, os ímpios e os caluniadores. Protege o cristianismo, seus missionários e apóstolos. Geralmente eles são representados levando na mão um cajado ou um bastão. E aqui se encerra o grupo de anjos pertencentes à segunda hierarquia. Agora iremos para os de classe mais baixa, os de terceira categoria, que diferente das classes mais altas e poderosas que têm apenas 3 tipos formando o grupo, esse tem 4 tipos, e isso resumindo, são anjos mais conhecidos. Vamos começar com os principados. São os protetores das comunidades e responsáveis pelo reino vegetal. Cada país, município, bairro ou igreja tem um vigilante para a defesa e amparo geral. Os principados vigiam os líderes de todos os povos. Seus protegidos têm facilidade de encontrar solução para os problemas. O príncipe desta categoria chama-se Raniel, que ajuda a resolver todos os problemas de amor. É invocado contra as forças do mal. Eles são conhecidos pelo cetro e pelas cruzes que trazem nas mãos. O segundo tipo de anjo pertencente a essa terceira classe são os famosos arcanjos. Esses existem diversos relatos bíblicos sobre eles. São os mais populares. Eles são os líderes entre os outros anjos. Deus confia a essas criaturas celestiais as missões mais extraordinárias e revelações acima da compreensão humana. Deus enviou o arcanjo Gabriel para dar a notícia a Maria de que ela seria a mãe de Cristo. As pessoas abençoadas pelos arcanjos são religiosas de caráter impecável. O príncipe desta categoria chama-se Miguel. Seu nome é um grito de batalha, invocado para coragem, defesa forte e proteção divina. Todo primeiro domingo de cada mês, às 10 horas, o arcanjo Miguel está mais próximo da terra. Os arcanjos levam nas mãos uma espada e um escudo. Miguel também é famoso e conhecido como o anjo que derrotou Lúcifer, que era um anjo de primeira categoria, sendo ele um de terceira. Foi o mesmo que um Saiyajin 1 vencer um Saiyajin nível 4, ou os Cavaleiros de Bronze vencerem um de Ouro. Dizem que o combate foi muito violento, e Miguel estava prestes a perder a batalha. Foi quando, já muito ferido e sem forças, clamou por Deus e despertou um poder incrível. Ele deu uma surra em Lúcifer, orgulhoso por ser iluminado por a luz da sabedoria de Deus. Lúcifer e seus seguidores, que somavam a terça parte dos anjos do céu, foram derrotados e expulsos do paraíso. Mais detalhes sobre a Guerra dos Anjos veremos mais pra frente em um próximo vídeo. Um episódio bíblico que descreve bem o poder desses anjos é relatado em Gênesis, depois de Deus ter prometido a Abraão que não destruiria Sodoma e Gomorra se achasse ali pelo menos 10 justos. Por amor a esses 10, Deus pouparia a cidade inteira, que era tomada pelo pecado, zoofilia, homossexualidade, suruba e tudo mais que tem por aí. Ao anoitecer, os anjos foram a Sodoma e Gomorra, em direção à casa de Ló. Enquanto passavam pelas ruas, os moradores se encantaram com a beleza dos anjos, que estavam à paisana, como homens de carne e osso. Os moradores tarados o seguiram até a casa de Ló, onde eles entraram. Ló, ao recebê-los, prostrou-se diante deles e pediu que eles passassem a noite debaixo do seu teto. Os anjos recusaram e disseram que iriam passar a noite na praça da cidade. Ló insiste e dá um banquete aos anjos, que enchem o bucho e se preparam para dormir. Mas antes que eles possam se deitar, os homens das cidades, todos tarados, cercaram a casa, tanto homens velhos como moços. E sim, era todo o povo. Eles cercaram a casa por todos os lados e exigiram que os belos homens, que na verdade eram os anjos, e eles não sabiam, fossem entregues a eles para que eles estrupassem os caras. Isso para vocês terem ideia do grau de homossexualidade e perversão sexual que se encontrava a cidade. E do jeito que vai, logo teremos uma nova Sodoma aqui. Ló saiu doidinho, coitado, e trancou a porta e deixou os anjos lá. Ele tentou negociar com os caras. Ele ofereceu suas 2 filhas para que eles fizessem o que quisessem, sendo elas ainda virgens. Isso em troca de que os anjos fossem poupados. Os caras não aceitaram, eles estavam na tara dos anjos, e empurraram Ló. E disseram que só de raiva iriam fazer pior do que estavam imaginando, e partiram para arrombar a porta.
Os anjos puxaram Ló para dentro da casa e disseram: deixa quieto. Eles usaram um tipo de poder que cega aqueles homens. O queijo dos caras era tanto que, mesmo cego, os infelizes ainda tentavam achar a porta para pegar os anjos. Os anjos dizem a Ló que Deus os mandou aqui, porque sua fúria é grande contra os pecados desse lugar. Viemos exterminar. Pega tua família todinha e parte daqui. Não olha nem para trás, porque o negócio vai feder aqui. Jó entende o recado e junta tudo e todos que tinha, e sai na carreira dali. O dia já começava a aparecer, e Ló ainda não tinha conseguido sair da cidade. E aí um dos anjos deu uma ajudinha. Levou Ló e sua família para fora da cidade. O anjo deixa claro que ele deve ir embora e não olhar para trás e fugir para o monte. O fim do mundo começou mais cedo para Sodoma e Gomorra. Deus fechou bem enxofre e fogo. E os anjos acunharam a chibata para cima e Sodoma e Gomorra foram apagadas de uma vez da face da terra. Esse episódio deixa bem claro o poder dos anjos. Vamos conhecer mais alguns deles. O terceiro tipo que compõe a terceira classe são chamados simplesmente de anjos, encarregados de orientar e influenciar os homens no caminho da vida. São seres de luz, responsáveis pelo desenvolvimento espiritual dos humanos. Não ocupam atribuições ou postos especiais no exército celestial. As pessoas sob o domínio dos anjos gostam de liberdade, não têm apego ao dinheiro, são bem-humoradas e inteligentes. O príncipe desta categoria chama-se Gabriel, é o anjo da esperança. Não existe uma representação especial para eles, eles tomam a forma com que você os imaginar. Existem vários tipos deles. São os anjos sem querer ofender, os mais comédias, responsáveis por trabalhos menores. Tem um muito querido pelos apaixonados, que muitos atribuem ser o anjo responsável por as pessoas encontrarem sua alma gêmea, que é o anjo Cupido. Cupido, vai longe de mim. Ó Cupido, Eu viro um coração cansado de chorar. Quando ele acerta sua flecha em um homem e uma mulher, ambos se apaixonam perdidamente. Ele sempre acerta o par que forma uma alma gêmea, sua cara metade. Então torça para que um buchudinho desses acerte uma flechada em você. O último tipo da terceira classe, que encerra nosso estudo sobre anjo, são os gênios da humanidade. Esse não tem muita informação. São considerados uma divindade karmática, com missão de guardar a humanidade, e após estudar as características de cada anjo, poderá escolher aquele com o qual melhor se identificar, para ser o anjo guardião. Ele é tipo que escolhe as coisas, tipo, que anjo vai para cada pessoa. A minha história favorita envolvendo anjos foi um episódio do Velho Testamento. Se encontra em Números. Na minha Bíblia está na página 145. É uma Bíblia católica. O anjo do Senhor e a jumenta de Balaão. Aqui teremos uma amostra de um dos poderes alados dessas criaturas. É um episódio muito engraçado. Ele também mostra que anjos têm sentimentos. E aqui você pode ver o quanto a Bíblia tem histórias belíssimas, cheias de aventuras e fé, ao contrário do que muitos pensam que é um livro chato. Vamos lá, vamos começar. Balaão era um homem temente a Deus, mas nesse episódio ele resolve se entrosar. Digo isso porque Deus mandou que ele não agisse até que ele mesmo mandasse. Mas Balaão, entrosado como todo ser humano é, levantou de manhã, selou sua potente montaria, que era uma jumenta que ele tinha desde novinha, sua fiel escudeira, tipo Kamen Rider e sua moto insecto. Ele partiu mundo afora, acompanhado de 2 príncipes de Moabe. Nisso, como ele estava contrariando as ordens claras de Deus, Deus se estressou-se com este entrosado, que foi embora sem que ele tivesse mandado. Então o anjo do Senhor saiu e se pôs como adversário dele no caminho. Então lá vem Balaão, com sua jumenta e 2 servos com ele. Como os animais têm uma visão mais privilegiada do que a nossa, porque eles são livres de pecado, a jumenta viu o anjo parado no caminho com sua espada desembaiada na mão. Balaão nem seus servos viram nada. Apenas a jumenta estava vendo. Então ela decidiu mudar de caminho, com medo do anjo, e foi por dentro dos matos. Aquele mato todo alto, roçando nas pernas de Balaão, foi o suficiente para ele ficar puto da vida e espancar a jumenta para ela voltar para o caminho. O anjo viu e mudou seu lugar, se pondo agora em um espaço entre as vinhas, cercada por muro de um lado ao outro, tipo um corredor, sendo um pouco mais largo. A coitada da jumenta fez o melhor que pôde para não esbarrar no anjo e assim não ser exterminada, nem ela nem Balaão. Ela deu um jeitinho típico de brasileiro. Ela se esfregou no muro, secou o bucho e conseguiu passar sem esbarrar no anjo. Mas infelizmente a coitada no rala-rala acabou ralando um pouco a perna de Balaão no muro, que não teve dúvida a tornar e espancar a jumenta puto da vida. O anjo, vendo aquilo, estava ficando cada vez mais irritado com Balaão e se pôs agora mais para frente, onde o caminho era mais estreito.
onde não dava pra jumenta passar mesmo se quisesse dar um jeitinho brasileiro. A pobrezinha da jumenta, vendo que não dava pra passar, e ela não era nenhum cavalo de competição capaz de pular por cima do anjo, a única saída foi se deitar ali mesmo, amedrontada pelo anjo e com medo da surra que ia levar de Balaão. Desculpem. E igualmente Mãe de Ná previu a morte dos Mamonas e Ayrton Senna. A jumenta estava mais do que certa. Balaão, ô homem sem coração. Ele ficou tão puto da vida que deu uma surra de pau na jumenta, pegou sua vara e começou a espancá-la. Aí vemos um tipo de senso de humor no anjo. Ele dá à jumenta o dom de falar nesse momento. Acho que todo mundo, quando tá alisando um gato e vê ele querendo ir embora, meio estressado, nós pensamos: o que será que ele está pensando de mim? Pois bem, vejam a lição de moral que a jumenta deu em Balaão. Que te fiz eu que já me espancasse já 3 vezes? Balaão estava tão estressado que nem se deu conta da situação incrível de uma jumenta falando, e respondeu peidado da vida: porque tu tá tirando onda comigo o caminho todinho? Sorte sua que eu não tenho uma espada aqui comigo, senão enfiava no seu bucho pra te matar. Será que o homem tava brabo? A jumenta ficou puta com isso e respondeu: véi, eu tua jumentinha do coração que toda tua vida cavalgastes, nós éramos tipo Sara e o cavalo de fogo. Que tocou meu coração quando me disse então. Alguma vez eu fiz isso contigo, ingrato? Eu tenho costume de fazer isso? Balaão menos puto disse não. Então Deus abriu os olhos de Balaão para o sobrenatural, e assim ele pôde enxergar o anjo, e quem torou aço estava aí. Na hora que ele viu o anjo com aquele pá de asas e a espada na mão, prontinho para transformá-lo em presunto, ele ligeirinho botou a cabeça no chão e prostou-se com o rosto na terra. O anjo, já estressado com as 3 pisas que ele deu na jumenta, perguntou a ele por que espancasse tua jumenta 3 vezes, sendo que eu saí para ser teu adversário, porque teu caminho é perverso diante de mim. A coitada da jumenta, para te livrar a cara, me viu 3 vezes e deu um jeitinho de te tirar do meu caminho. A verdade é que tô com vontade de te matar e deixar ela viva para você deixar de ser entrosado. Balão pediu desculpa e disse se o caminho dele parecesse mal, então ele voltaria e faria o que Deus quisesse. Assim o anjo se foi. Essa história só prova o quanto a Bíblia é emocionante, galera. Leiam ela de forma linear e deixem para tirar suas conclusões depois de terminar ela toda. Vão anotando atrás dela o que você acha mais importante. Você deve ter uma em casa. Se não, pegue uma emprestada com um vizinho ou amigo. Não vá ler Bíblia online. Leia o livro mesmo. Desligue um pouco o seu PC e vai relaxar de boa. Esqueça o que você pensa saber sobre religião e o mundo, e você terá uma experiência maravilhosa. Peço desculpa a algumas pessoas que possam não gostar da versão que passei da história, mas eu prefiro passar do jeito que eu imagino. Bom, nossa série sobre os estudos dos anjos acaba por aqui. Espero que você tenha entendido tudo que foi falado sobre eles. O título dessa série foi Estudo dos Anjos Sem Frescura, porque quis explicar a vocês que o que dizem por aí, em outros canais, sobre os anjos que ficam o tempo todo em seu lado, na verdade são anjos de classe baixa, assim como também são os demônios, mandando influências para as pessoas como vimos aqui. Até existem essas entidades que ficam mais próximas, mas são os anjos de classe inferior. Não confunda com os supremos anjos de luzes que têm papéis importantíssimos no reino de Deus e no universo. Sendo assim, como elas são fracas, elas são atraídas pelas pessoas. Você é quem atrai essas entidades para você, as do bem e as do mal. Como os demônios são anjos caídos, a filosofia é a mesma. Ao contrário do que acham que Satanás quer todas as almas para ele, na verdade ele quer condenar todas as almas. A serviço dele ele quer apenas os especiais, alguns poucos escolhidos. É por isso que satanistas, achando que vão fazer parte desse grupo seleto, o adoram, na esperança de reinar com o demônio. Assim bate o que as religiões falam, tanto as evangélicas como católicas e tantas outras por aí. Existem orações para os anjos, e nas Bíblias demoníacas também há orações para os demônios, mostrando claramente que os demônios são de fato anjos caídos. São verdadeiras, por isso as orações e rituais de invocação. Inclusive, como falei sobre alguns anjos aí, tem dias das semanas e horas, onde é mais fácil fazer essas invocações. Entendendo essa filosofia, podemos entender que o que anjos e demônios fazem não é interferir no livre-arbítrio das pessoas, porque na verdade são as pessoas que atraem eles, as entidades mais baixas. Mais para frente faremos um estudo sobre demônios e sobre a guerra no céu. Se você quiser ver esse título aqui no canal, deixa aí nos seus comentários. Um abraço e até o nosso próximo encontro, sempre encarando o sobrenatural.